Meus queridos, minhas queridas, trabalhadores e trabalhadoras da obra que está tendo aqui na rua, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao Renologia, esse canal que traz conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela prova marota que vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós daremos sequência ao nosso eixo temático de ser humano. É o momento de abordarmos o sistema digestório. E, como o conteúdo precisa ser minuciosamente trabalhado, ele vai ser dividido em partes. A primeira parte, que é a que você está vendo agora, vai das características gerais do sistema digestório humano e do processo de digestão que acontece da boca até o estômago, beleza? Para facilitar, a minutagem está na descrição. Mas antes da gente começar, o nosso ritual muito mais que padrão. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. O nosso sistema digestório é considerado um sistema digestório completo. O que significa isso? Que ele possui duas aberturas, boca e ânus. Nós já vimos um exemplo de sistema digestório incompleto aqui no canal, quando nós abordamos os plateumintos lá no eixo temático de saneamento. Eu estou deixando aqui o card para que vocês possam relembrar desse vídeo, beleza? Bem, a boca e o ânus possuem origem embrionária no folheto embrionário conhecido como ectoderma, mas esse folheto não é o principal formador do nosso sistema digestório. Lá pela quarta semana, nós temos a endoderma formando o intestino primitivo, e é esse intestino primitivo que será interiorizado e dará origem a praticamente a maior parte do nosso tubo digestório. Então, nós temos os dois folhetos participando, mas a endoderma ela acaba sendo mais atuante. E por falar no tubo digestório, nós temos o nosso sistema digestório dividido em dois grupos de órgãos. O primeiro é o tubo digestório, que é formado pela boca, pela faringe, que é dividida com o sistema respiratório, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado e pelo intestino grosso. O outro grupo de órgãos são as glândulas anexas. São elas as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, responsáveis por produzir substâncias que vão atuar também no nosso processo de digestão. Sabendo de tudo isso, dessas características gerais, a gente consegue ver agora minuciosamente como ocorre em cada uma das estruturas a nossa digestão. Então, vamos começar pela boca. Na boca, nós vamos encontrar tanto um processo de digestão mecânica, que é basicamente representado pela mastigação, como também vamos iniciar o nosso processo de digestão química. A mastigação, ela vai triturar o alimento e vai permitir, então, que a gente aumente a superfície de contato. E aí, misturando esse alimento com a saliva, nós vamos umedecendo esse alimento e vamos permitir que na saliva uma enzima comece a agir. Essa enzima é a pitialina, também conhecida como amilase salivar, que vai começar a quebrar o amido do nosso alimento em maltase. E aí, quando a gente tem todo esse processo, a gente percebe que uma boa mastigação faz todo o diferencial quando nós estamos nos alimentando. Bem, falando da saliva, quem a produz são as glândulas salivares. Nós temos três conjuntos de glândulas salivares. O conjunto parótida, o conjunto sublingual e o conjunto submandibular, que muitas vezes também pode ser encontrado como submaxilar.
Elas reagem a vários estímulos para produzir a saliva. E esses estímulos não só são apenas estímulos do alimento na boca, eles também são estímulos visuais e olfativos. Quando a gente olha aquele prato bonito, quando a gente sente aquele cheiro gostoso de comida, o nosso sistema nervoso autônomo começa então a induzir a produção da saliva pelas glândulas salivares. E é daí, inclusive, que vem a expressão de dar água na boca. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba, então, nem se fala. Praticamente 99% da saliva é composta por água. E 1% é vagabundo. O 1% que sobra nesse caso, ele é representado pela pitialina, amilase salivar, e também por sais minerais. Aí a gente pode destacar bicarbonato, cloro, iodo, sódio, cálcio, e esses sais minerais, eles acabam transformando o pH da nossa saliva em um pH levemente alcalino. Além de iniciar a nossa digestão química com a pitialina, nós também temos a saliva tendo uma função importante, que é aquela função de umedecer e lubrificar o alimento para facilitar o processo de deglutição, de engolir. E aí a gente entra com uma outra expressão muito popular, que é o engolir a seco. Engolir a seco significa que eu não produzi saliva e essa deglutição está difícil. Ai, toda vez que eu penso no São Paulo Futebol Clube, meu time do coração, não tem uma gota de saliva. Quem atua misturando a saliva no alimento é a língua, com os seus movimentos. A língua é um órgão musculoso que, nessa movimentação intensa que ela faz durante o processo de mastigação, ela também empurra o alimento para os dentes para que eles possam ser cada vez mais processados e a gente possa ter aí um aumento maior da superfície de contato. Então, é todo um processo que acontece ao mesmo tempo e é fundamental para o início do nosso processo digestório. Na língua também nós temos boa parte do nosso sentido do paladar. Por que isso? Porque nela se concentra um grande número de botões gustativos, que são estruturas com terminações nervosas capazes de pegar aquele alimento que está sendo dissolvido na saliva, captar o seu gosto e encaminhar para o cérebro uma mensagem dizendo qual gosto ele tem. E uma coisa que é importante a gente citar quando a gente fala do paladar e da língua é que aquela imagem clássica da língua dividida por regiões, mostrando cada região da língua sentindo um determinado gosto, ela já não é mais aceita pela comunidade científica. Até porque a gente sabe hoje que existem botões gustativos em outras regiões da boca, como as amígdalas, como a faringe, inclusive até no início do esôfago. Então, não é mais só a língua a responsável pelo paladar. Porém, a gente sabe que ela sim é responsável pela maior parte dele. E aí, a gente tem esses botões gustativos hoje também organizados em 5 sabores: doce, salgado, amargo, azedo, que obviamente já eram conhecidos, mas também existe o gosto umami, que nada mais nada menos que é o gosto do glutamato de potássio. Para quem não sabe do que eu estou falando, é só lembrar da marca de glutamato mais famosa que nós temos, que é a Ajinomoto. Beleza? Bem, dito isso, na língua, os botões gustativos eles estão acumulados em estruturas. Essas estruturas são as papilas gustativas. Nós temos
3 tipos de papila espalhados pela nossa língua. As papilas circunvaladas, que ficam mais lá para o final da língua, são inclusive muito bem vistas quando a gente põe a língua de fora na frente do espelho, né? São uns botõezinhos que ficam lá na base da língua. Nós temos as papilas filiformes e temos as papilas fungiformes. Essas papilas, elas organizam os botões gustativos e acabam então concentrando uma boa captação para o nosso paladar. Beleza? Bem, além da língua, além das glândulas salivares, nós temos nesse processo de mastigação da boca os dentes. Obviamente, se eu estou falando de mastigação, eu não posso deixar de falar dos dentes. Nós temos os nossos dentes divididos em 4 tipos praticamente. Os dentes incisivos, que cortam o alimento, os dentes caninos, que perfuram os alimentos, e os dentes pré-molares e molares, que trituram os alimentos. Os nossos dentes são divididos em 2 arcadas, a superior e a inferior. E essas arcadas, se nós somarmos todo o conjunto delas, vão nos apresentar 8 dentes incisivos, 4 dentes caninos, 8 dentes pré-molares e 3 dentes molares. Nesses 3 dentes molares, nós incluímos, inclusive, os 4 dentes do siso. E cada dente tem lá camadas de organização. A primeira camada é o esmalte, que é a parte branca, né? Aquela que a gente escova. A segunda camada, que tem uma estrutura mais parecida com uma estrutura óssea, que é uma camada intermediária, é a dentina. E a última camada, a mais interna, é uma estrutura mole, no qual nós encontramos os vasos sanguíneos e os nervos, e essa camada é conhecida como polpa. Uma vez que a gente tem a mastigação realizada, o alimento triturado, o alimento misturado com a saliva, umedecido, lubrificado, a digestão dos carboidratos, a digestão do amido iniciada pela pitialina, a gente então vai fazer o processo de deglutição, que é nada mais, nada menos que é engolir. Quando a gente faz isso, a gente sobe o palato mole, vulgo o céu da boca, empurra a língua para trás, né? A língua empurra o alimento para trás, a gente fecha a abertura que tem do sistema respiratório, né? Para a laringe, e aí a gente abre a abertura do esôfago para permitir, então, que o alimento saia da boca e ganhe, então, o esôfago para dar continuidade no caminho do nosso tubo digestório. O esôfago é um tubo musculoso que vai ligar a faringe até o estômago. Ele é responsável só por esse encaminhamento daquilo que eu chamo de bolo alimentar, que nada mais nada menos é o alimento misturado com a saliva e devidamente triturado pelos dentes. O esôfago, ele mede uma média de 25 centímetros nos adultos e ele é formado tanto por músculo estriado esquelético como por músculo liso. E é o músculo liso que é responsável pelos movimentos peristálticos desse órgão, ou seja, ele se movimenta lentamente para empurrar o alimento da faringe até que ele consiga chegar ao estômago. Se a gente fizer um corte no corpo humano, nós vamos perceber que à frente do esôfago nós temos a nossa traqueia. Atrás dele nós teremos a artéria aorta e atrás ainda dela a nossa coluna vertebral. Bem, para que a gente possa encaminhar esse alimento protegendo o tecido do esôfago e ajudando essa locomoção, o esôfago possui uma produção de muco que vai também ajudar na lubrificação, e aí a gente consegue empurrar esse alimento de uma maneira mais fácil. Quanto menos mastigado esse bolo alimentar chegar,
mais difícil será a passagem dele pelo esôfago, porque a gente já está falando de um bolo alimentar que está umedecido e lubrificado pela saliva e ainda precisa de uma lubrificaçãozinha extra no nosso esôfago, beleza? Bem, na porção superior do esôfago e na porção inferior do esôfago, nós temos os esfíncteres responsáveis por fechar este tubo, tá? Na porção superior fica fácil entender por que a gente fecha, né? A gente fecha exclusivamente para deixar sempre o sistema respiratório aberto e aí a gente consegue ter a respiração acontecendo o tempo todo. A gente respira mais do que come, então é justo, tá? E no finalzinho a gente tem um esfíncter que leva, né, que veda a passagem para o nosso estômago, e esse esfíncter ele é importantíssimo para ajudar a evitar refluxo, tá? E esse refluxo, ele poderia, por conta do pH do estômago, e a gente já vai falar dele, ele poderia lesar a parede esofágica, e aí a gente teria aí alguns problemas graves para poder tratar, beleza? Bem, uma vez que o bolo alimentar passou pelo esôfago, é hora de nós falarmos do estômago. O estômago é o primeiro órgão do nosso sistema digestório localizado no abdômen. A gente tem até então tudo localizado acima do diafragma. Como o esôfago ultrapassa, ele trespassa o diafragma, a gente consegue então ter o estômago sendo o nosso primeiro órgão abdominal no sistema digestório. Ele também tem uma formação muito presente, no qual é muito presente o músculo liso e é dividido em 4 regiões. A cárdia, que é a região mais próxima do esôfago, o fundo, que é essa região superior, o corpo, e aí nós temos o piloro, tá? O piloro é onde a gente vai concentrar uma boa quantidade de alimento e depois vai passar esse alimento para o intestino delgado, mais precisamente para a sua primeira porção, que é o duodeno. O volume do estômago ele pode ser muito ampliado quando a gente come. Ele tem lá uma média de 50 a 100 ml de volume quando a gente está com o estômago vazio, mas quando a gente manda aquela pratada para dentro, ele pode chegar a impressionantes 4 litros. É comida pra caramba, certo? O bolo alimentar vai chegar no estômago e vai ser recebido pelo suco gástrico, que é basicamente composto por 2 substâncias. O ácido clorídrico, que é um ácido altamente corrosivo, e o pepsinogênio, que é uma pré-enzima, é uma proteína, uma pré-enzima. No momento em que o pepsinogênio entra em contato com um pH muito baixo, propiciado pelo ácido clorídrico, ele se ativa e forma então a pepsina, que é uma enzima ativa que vai começar a nossa metabolização, a nossa quebra, a nossa digestão das proteínas, quebrando elas em peptídeos mais simples, certo? Essa alta acidez que a gente tem propiciada pelo ácido clorídrico, ela não é só importante para ativar o pepsinogênio em pepsina, como também ela é importante para poder combater diversos patógenos, inclusive bactérias, que se chegassem no nosso intestino delgado, poderiam causar doença. Então também o ácido clorídrico, o pH baixo que ele propicia, acaba também ajudando como uma barreira de defesa do nosso organismo. No piloro, a gente vai encontrar um esfíncter, que é o esfíncter pilórico,
tá? Ele vai fechar o final do nosso estômago e não vai permitir que aquele alimento passe diretamente para o intestino delgado, para o duodeno. E por que que isso é importante? Porque esse alimento ele vai ficar um tempo no estômago sendo misturado e tendo a ação do suco gástrico, tá? Então a gente vai ter um tempo para digerir esse material, diferente do que acontecia na boca, que a gente já mastigava e engolia, tá? Então a gente vai estar lá um tempinho de 2 a 4 horas para que o piloro, então, abra o esfíncter pilórico e passe aquele alimento para o intestino delgado. Quando a gente tem a ação do suco gástrico no bolo alimentar, a gente para de chamar o bolo alimentar de bolo alimentar e começa a chamá-lo, então, de quimo. Quimo, então, é o bolo alimentar com o suco gástrico, e é o quimo, então, que vai dar continuidade ao processo digestivo. Além das regiões que nós temos no estômago, nós também temos as suas camadas, né? Ele é dividido, né? Sua estrutura é dividida em camadas, tá? Nós temos 5 camadas: a mucosa, a submucosa, a muscular, a serosa e a suberosa. A camada mucosa é onde vai encontrar, né, onde a gente vai encontrar as glândulas que vão produzir o ácido clorídrico e o pepsinogênio, mas lá vamos encontrar, como a gente está falando de mucosa, uma boa produção de muco. E por que que esse muco é importante? Porque ele vai proteger a parede do estômago. Essa é uma camada cheia de vilosidades e o muco vai começar a preencher tudo isso, vai cobrir, fazer uma película protetora no estômago, porque se o ácido clorídrico entrar diretamente em contato com o epitélio, como ele é um ácido muito corrosivo, ele vai acabar lesando aquele epitélio. E aí a gente pode ter lesões bastante graves que podem, inclusive, evoluir para uma úlcera. Então, o muco produzido pela mucosa estomacal, ele é fundamental na proteção do órgão, tá? Abaixo do muco nós temos, então, né, abaixo da mucosa, nós temos a camada submucosa, que vai dar um suporte, vai ser mais uma camada de proteção, tá? Ela é formada por tecido conjuntivo denso, então, por mais que a gente tenha lesão na mucosa causada pelo ácido clorídrico, a gente não vai ter esse ácido alcançando a camada muscular, e isso para nós é fundamental, tá? A camada muscular, então, ela vai dar toda a sustentação do estômago e a parte mais externa fica, então, por conta da camada suberosa e da camada serosa para fazer, então, essa partezinha, né, mais externa do nosso estômago. Além da produção do suco gástrico, né, que nós temos na camada mucosa, o estômago também funciona como uma glândula endócrina, produzindo um hormônio conhecido como gastrina. A gastrina, ela vai ter sua principal ação no próprio estômago. Então ela é jogada na corrente sanguínea e a sua ação principal é no próprio estômago, fazendo o quê? Atuando na mucosa e induzindo a produção do suco gástrico. Só que ela também vai ter ação em órgãos diferentes do sistema digestório, induzindo ainda mais os movimentos peristálticos. Então, além dela atuar na produção, na indução da produção do suco gástrico, ela vai atuar também aumentando a movimentação, o peristaltismo de outros órgãos, o que também ajuda em todo o processo digestório. Se você pensar que a gente tem lá uma refeição de 20 minutos, supondo, quando a gastrina começa a ser produzida no estômago, ela já prepara o esôfago e já prepara o intestino para aumentar um pouquinho seus movimentos peristálticos, porque a gente vai ter um processo intenso de digestão. Então, é, de certa forma, um feedback bastante interessante que o estômago produz nessa função de glândula endócrina. Beleza? Bem, a gente vai parar por aqui. Vimos, então,
as características gerais do nosso sistema digestório, vimos o que acontece na boca, o que acontece no esôfago, o que acontece no estômago. Já tem bastante conteúdo, já tem bastante processo sendo visto nesse vídeo, e no próximo vídeo a gente continua o nosso processo digestório, beleza? Bem, deixo aqui para vocês a dica para que você nos siga no TikTok, nos siga também no Instagram e no Twitter, @Renologia. Eu sempre estou postando coisa para lá também para ajudar os seus estudos, tá? E fica aqui o meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!